Primeiramente, eu quero agradecer a Caína, a Iná, por essa oportunidade tão linda. Esse período de 6 meses foi um contato tão profundo, não só na parte técnica do yoga, mas também na parte mais sutil, né, do ponto de vista do refinamento das posturas, porque para fazer a Nilce a gente tinha que trabalhar bastante isso. E também várias coisas aconteceram nesse período em outras esferas, né? Quando a gente vai mobilizando as energias mais sutis na prática de yoga, parece que elas reverberam para coisas maiores. Espero que vocês tenham gostado da news. Ela foi feita com muito carinho, com várias revisões, vai e volta. Caína e eu sempre trabalhando juntas aí nesse percurso. A ajuda da Alice, que está aqui, que fez várias fotos, vídeos, deu a ideia dos vídeos, né? Foi um negócio bem colaborativo. E eu quero agradecer todo mundo que participou, né, nessa parte na produção, mas também todo mundo que abriu, né, que viu a news, que se identificou, e eu digo que é um dos materiais que eu tenho mais orgulho de ter feito, porque ele ficou muito bonito, muito de coração, e ali é um material que vocês podem consultar várias vezes, né? Ele é um guia, o ideal é que vocês levem isso para inspirar vocês a fazerem as suas próprias sequências, né? Para ficar cada vez mais autoral. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Quem se lembra, a primeira postura da News 1, eu vou tentar fazer exatamente a News aqui, mas é claro, eu vou sentindo como é que a gente vai andando durante e, de repente, as coisas podem mudar de rumo. Então, vamos começar em crocodilo. Deita todo mundo de barriga para baixo, abraça os cotovelos, e o ideal do crocodilo é que seu peito fique mais alto, que ele não colapse totalmente no chão. Então, a testa fica aqui no antebraço, abre as pernas um pouquinho mais larga que os quadris, fecha os seus olhos. Eu vou me sentar só para não abafar o som, mas vocês continuam em crocodilo. Então, a testa fica aqui no antebraço, o corpo todo solto no chão. Toma algumas respirações bem profundas nessa postura que convida para o centramento. Então, inala, solta o ar. Inala mais uma vez. Solta. Inspira. E agora, com essa respiração mais consciente, vai trazendo a sua consciência para a sola dos pés. Vamos fazer o nosso scan corporal para observar onde o nosso corpo está no início da prática. Então, sente toda a sola dos pés, calcanhar, arco do pé. Depois, gira para o dorso, os pés. E vai subindo com a consciência devagarzinho pelas canelas, joelhos. E além da consciência, percebe o peso dessas partes do corpo sobre o chão. Sobe pelas coxas, quadris. E nessa região de quadril e glúteo, aproveita para relaxar o assoalho pélvico, soltar aí o esfíncter urinário, como se estivesse parando de segurar o xixi. Relaxa também o bumbum, toda essa área do quadril. Respira. E vai subindo agora com a consciência pela região da barriga. Percebe o peso da barriga sobre o chão. Até chegar na região do peito. Percebe o peito mais elevado. E desce com a consciência pelos braços. Sente o peso da testa sobre os antebraços
e o peso de testa e antebraços sobre o chão. Relaxa a sua mandíbula. Suaviza a expressão da testa. E agora, com seu corpo todo alocado na sua consciência, a gente vai fazer um treinamento respiratório. Então, inala, estica a barriga contra o chão, empurra mesmo o chão. Na exalação, volta com a barriga, leva o umbigo lá para trás das costas. Inala, estica a barriga. Exala, recolhe. Inala em 1, 2, 3, sustenta. Exala, 3, 2, 1. Mais 3 vezes completas. Inala. Exala. Mais 2. Inspira. Soltou. E a última, capricha, inspira. Não só a barriga estica, mas a lateral do tronco também. A coluna chega até a arquear, como se fosse uma vaca, no gato e vaca. Exala, recolhe. Perfeito. Agora mexe a testa como se ela rolasse sobre os antebraços, mantém uma respiração mais profunda, vai trazendo aí um movimento para o pescoço. E devagarzinho vai desdobrando os braços, esticando lá na frente, esticando as pernas lá atrás, põe a testa sobre o chão. Inala, eleva os braços e eleva o peito, alguns centímetros do chão, não muito. Mantém os pés e as pernas sobre o chão. Exala, desce. Inspira, eleva peito e braços. Exala, desce. Última vez. E quando chegar lá no alto, exala, sustenta a postura. E na próxima inalação, tenta elevar a perna, mas numa altura confortável, ativando o bumbum para não doer a lombar. Isso. Exala, sustenta. Inala. Exala, desceu. Relaxa tudo, sente essa tensão sendo desfeita quando a testa chega no chão, calcanhares abrindo para a lateral. E com toda a consciência, vai virando de barriga para cima. Então, deita agora com as costas sobre o chão, estica as pernas lá na frente do tapete. E estica os braços lá para trás. As palmas das mãos vão ficar uma em direção à outra, atrás da cabeça. A gente vai tentar manter as pernas esticadas durante todo o movimento e torcer só a lateral do tronco, do quadril para cima. Então, inspira. Na exalação, a gente vai fazer como se fosse um Czinho. Primeiro aqui para a direita, ó, trazendo os braços em direção à cintura. Solta o ar, fica aqui um pouquinho. O ombro esquerdo vai levantar, não tem como ele ficar totalmente no chão. O que a gente quer aqui é alongar essa intercostal. Ótimo, respira. Inalou, voltou para o centro. Exalou, agora faz lá para o outro lado. Tenta manter a perna esticadinha e os braços vão fazendo um Czinho com o seu corpo. A pressão vem para a cintura, apertando essa área. Respira contra essa resistência. Inala, volta para o centro. Muito bom. Agora a gente vai dobrar os braços como se fosse um cactus. Então, os cotovelos estão aqui na altura dos ombros. Dobra os joelhos, coloca a sola dos pés sobre o chão. Inalou, traz os joelhos aqui para perto do peito. E na exalação, desce os joelhos para a direita. Quando eles tocarem o chão, olha lá para a esquerda.
e faz uma torção desde a lombar até o pescoço. Vamos sustentar aqui 3 respirações. Na próxima inalação, volta com o joelho para o neutro. Exala, cai agora para a esquerda e olha para a direita. E percebe essa respiração nessa parte da lateral direita do tronco, né? Aqui tem uma torção mais acentuada, então vai estar um pouquinho mais dificultado o movimento dessa região do abdômen. Quando a gente respira contra uma resistência, a gente está fortalecendo nosso músculo respiratório, diafragma, e melhorando aí a nossa capacidade de modular as emoções por meio da respiração. Mais 2 ciclos completos. Isso. E agora, bem devagarzinho, vai se girando para alguma das laterais do tronco e vindo para o 4 apoios, ou postura da mesa. Aquele que a gente coloca a mão embaixo dos ombros e os joelhos embaixo dos quadris. Centraliza bem no tapetinho e investe um tempo percebendo de novo o seu corpo, como se fosse um scan corporal. Então, sente o dorso dos pés, sente a palma das mãos, ativa a pontinha do dedo das mãos, não põe o peso todo aqui no calcanhar da mão. Inala, sente lá no cóccix e vai trazendo sua consciência por toda a extensão da coluna, até o topo da cabeça. Vamos tomar algumas respirações aqui bem estáticas, para a gente começar a parte 1 do flow outonal. Inala. Exala, senta todo mundo lá no calcanhar e deixa os braços esticados aqui na frente. Palma das mãos uma em direção à outra. Testa sobre o chão. Inalou, elevou o tronco, vem para uma postura de joelhos, ó. Empurra o quadril para frente. Exala, volta para a postura da mesa. Inala, faz a vaca, leva o cóccix lá para o alto, olha lá para cima, abre o peito. Exala, faz o gatinho e do gatinho senta lá no calcanhar. Testa sobre o chão. Uma respiração completa aqui. Inala, sobe. Postura de joelhos, quadril para frente. Exala, 4 apoios. Inala, vaca. Exala, gato, criança. Volta com as mãos aqui ao longo do tronco. Nós vamos fazer esse flowzinho mais 3 vezes completas. Então, toma algumas respirações profundas. Percebe o corpo. E vamos pôr um pouquinho de velocidade. Inala, subiu, postura de joelhos. Exala, 4 apoios. Inala, vaca. Exala, gato. Senta na criança, mão ao longo do tronco. Inala, subiu os joelhos. Exala, 4 apoios. Inala, vaca. Exala, gato. Sentou no calcanhar, mãos ao longo do tronco. Mais uma vez, inala. Exala. Inala, vaca, cóccix para o alto. Exala, gato, sentou no calcanhar, testa sobre o chão. Faz um intervalinho, pode ir, ó, colocando o peso do corpo cada hora numa perna, fazendo um balancinho. E a gente vai agora para a parte 2 do flow tonal. Combinar isso aqui com uma torção em lunge. Preparadas? Inala, sobe em postura de joelhos. Exala, 4 apoios. Inala, vaca. Exala, gato. Senta no calcanhar. Traz a mão ao longo do tronco. Mais uma vez. Inala, subiu. Exala, 4 apoios. Inala, pé direito entre as mãos. Exala. Inala, sobe o tronco. Mão direita aqui na lombar. Mão esquerda no joelho. Exala, torceu para a direita. De novo, percebe aquela constrição aqui na cintura
e a respiração mais dificultada. Isso. Inala, voltou para o centro, juntou os dois joelhos, já faz a vaca, ó. Exala, gato, senta no calcanhar, mãos ao longo do tronco. Inala, postura de joelhos. Exala, 4 apoios. Inala, pé esquerdo entre as mãos. Exala. Inala, subiu. Mão esquerda na lombar, mão direita no joelho. Inalou, cresce o tronco. Exalou, torceu para a esquerda. Olha lá para trás, respira. Inala, centro. 4 apoios, já faz a vaca. Cóccix para o alto. Exala, gato. Senta lá atrás. Mãos ao longo do tronco. De novo, intervalinho, faz um movimentinho para cada lado. Respira. E aí a gente vai agora agregar a parte do flow invernal, que é aquele que a gente combina um guerreiro 1 nesse flow. Estão preparadas? Vamos lá. Inala, subiu numa postura de joelhos. Exala, 4 apoios, cóccix para o alto, olha lá para o teto. Exala, gira os dedos dos pés, todo mundo vai lá para o cachorro, ó, bumbum lá para o alto, estica, cada hora um calcanhar. Exala. Inala, pé direito entre as mãos, dá aquele microajuste com o pé de trás, solta o ar. Inala, sobe em guerreiro 2, joelho da frente dobrado, ajusta o pé para ficar calcanhar e joelho alinhado. Isso. Exala, sustenta. Inala, cresce. Exala, desce, faz o cachorro. Inala, joelho no chão, já vai para a vaca, cóccix lá para o alto. Exala, gato, senta no calcanhar, mãos ao longo do tronco. Respira. Inala, postura de joelho, subiu. Exala, 4 apoios. Inala, vaca. Exala, cachorro, bumbum lá para o alto. Inala, pé esquerdo entre as mãos. Solta o ar, microajuste com o pé de trás. Todos os 2 pés no chão. Inalou, subiu em guerreiro 1. Sustenta. Vamos ficar aqui um pouquinho, sentindo alongando essa panturrilha. Ajusta o joelho. Tem dia que a gente quer um guerreiro mais curtinho. Se for esses dias, pode fazer ele mais curtinho. Não tem problema, não. Exala. Inala, alcança. Exala, vai integrando o que você alcançou. Inalou. Exalou, mãos no chão. Cachorro. Inalou, joelhos. Vaca, cóccix lá para o alto. Exalou, gato. Sentou no calcanhar. Mãos ao longo do tronco. Respira. E percebe agora a sua barriga empurrando a coxa na respiração. Vai fazendo um movimento mais de recolhimento. E já que vocês foram muito bem nos 3 flows, eu vou trazer mais um agora, que vai colocar um guerreiro 2 no meio dessa coisa toda. Vamos lá? É o último, eu juro. Inala, subiu com postura de joelhos, exala, 4 apoios. Inala, vaca, exala, cachorro, bumbum lá para o alto. Inala, pé direito entre as mãos. E agora, ao invés de microajuste com o pé no chão, a gente pivota o calcanhar esquerdo. E daqui a gente sobe com aquela mão de estrela, ó, guerreiro 2. Braço direito lá na frente, braço esquerdo lá atrás, cresce o tronco. Percebe? Tem uma alegoria que diz: braço direito é o nosso futuro, esquerda é a nossa ligação com o passado e é espinho presente. Percebe se tem algum braço pesando e tenta reajustar aí essa correlação de forças. Respira. Exala, gira os braços,
Cachorro, bumbum lá pro alto. Inala, joelhos no chão, faz a vaca. Exala, gato, sentou no calcanhar, mãos ao longo do tronco. Respira. Último lado, toma uma respiração completa. Inalou, postura de joelhos. Exalou, 4 apoios, vaca. Inala, exala, cachorro. Agora quer exalar. Inala, pé esquerdo na frente. Pivota o pé de trás, solta o ar. Inalou, guerreiro. Vamos fazer um guerreiro forte. Um guerreiro equilibrado. Olha para frente, mas não perde contato com a sua coluna. Respira. Se o joelho cair para dentro, volta com ele. Isto. Mais uma respiração completa. Exala, circulou o braço. Cachorro. Inala, mesa. Vaca. Exala, gatinho. Sentou no calcanhar. Testa sobre o chão. Quem quiser pode fazer 2 murrinhos, ó, e colocar, apoiar a testa sobre uma das suas mãos. Vamos respirar. Sentir aí um pouquinho de fluxo respiratório, um pouquinho de energia depois desses flowzinhos combinados. Talvez o coração batendo mais forte. Respira. E devagarzinho, coloca a testa aqui no peito e vai desenrolando a coluna, deslizando a mão até a coxa, entrando na postura do raio, o Vajrasana. Percebe seu corpo nessa postura. E vai caindo para a lateral esquerda da perna, esticando as pernas lá para frente. Vamos fazer o Dandasana, postura do staff. Dica boa, ó, levanta o glúteo e aterra o isquio no chão. Isso já melhora todo o seu alinhamento de tronco. Depois disso feito, flexiona o pé. Tem gente que flexiona muito, então presta atenção se não está passando também. E pausa um pouquinho aqui em Dandasana. A gente vai perceber a camada física, a sensação que tem aqui nas pernas, na parte de trás, nos ombros. Esteja presente com seu corpo agora, respirando. E depois, reclina o tronco um pouquinho para trás, usando a sua força abdominal, e cruza a perna direita sobre a esquerda. Coloca toda a sola do pé esquerdo sobre o chão, isso. E a gente vai pôr o braço direito lá atrás e assim, ó, caidinho, deixando para a coluna ficar bem retinha primeiro. Ótimo. Continua com o pé lá da frente flexionado. Inala. Exala, começa a torcer aqui do quadril e à medida que você vai torcendo, o tronco vai subindo, só que com a coluna elevada. Isso. E aí você escolhe onde você quer sentir mais. Se é mais no quadril, puxa o joelho para perto da coxa. Se é mais na região dos ombros, olha lá para trás. Escuta o que seu corpo te pede agora e faça. Vamos ficar aqui mais 3 respirações completas. Na próxima inalação, volta primeiro o pescoço, depois o ombro, depois o peito. Estica as pernas lá para frente, faz uma sacudidinha. Os japoneses chamam isso de buruburu. Adoro essa onomatopeia. Buruburu. Sacode, sacode. E faz o Dandasa de novo. Cresce o tronco. Observa a base, a fundação da postura. Inala.
Exala, cai um pouquinho para trás e cruza a perna. Vai com a mão esquerda lá para trás para alongar bem a coluna até o topo da cabeça e só depois estica o braço para frente, o braço direito. Inalou, na exalação vai torcendo e subindo com essa extensão, com esse alongamento da coluna, na verdade. Segura onde for confortável e torce. E agora é hora de aproveitar a respiração nessa torção. As torções no yoga são muito conhecidas por desintoxicarem, mas elas têm uma função muito importante também, que é integrar, voltar tudo para o lugar. A gente recebe várias informações, várias instruções de postura, mas na hora que a gente torce, é como se isso fosse integrando dentro da gente, não ficasse solto. Respira. E na próxima inalação, voltou para o neutro. Esticou as duas pernas. E aí a gente vai sentar no meio do tapete e abrir bem as pernas. Aqui, se seu joelho não chega no chão, não tem problema, pode deixar ele um pouquinho mais dobrado ou mesmo diminuir essa amplitude da perna. Você vai fazer a sua opção para o dia de hoje. De novo, acha os isquios, cresce bem o tronco. E vamos pausar um pouquinho aqui? Fecha os olhos. Percebe qual perna você tensiona mais, ou se não dá para perceber, às vezes você não vai perceber isso. Mas observa, né? Faz esse movimento de observar antes de agir. Isto. Muito bom. E aí a gente vai deslizar a mão direita lá para o pé. E, se for possível, você vai colocar o cotovelo aqui no chão. Se não, pode ficar aqui no pé, tá ótimo. Inala, vem com o braço esquerdo e vai acompanhando com o olhar e passa ele por cima da cabeça. Isso. Fecha os olhos, resiste com esse isco esquerdo que vai querer subir, volta com ele para o chão. 3 respirações completas. Inala, volta. Pausa. Acessa seu corpo, as diferenças, lado direito e esquerdo. E depois vai deslizando a mão esquerda, ajusta seu braço. Inala, sobe o braço direito, seguindo com o olhar. E aproveita toda essa liberação na parte intercostal. Respira. Percebe se não está apertando a mandíbula. Se tiver, relaxa. Volta com o isquio direito para o chão. Ele não vai chegar totalmente, mas faz um movimento de intenção, de voltar com ele para lá. Inala, subiu. Sem a ajuda das mãos, traz a sola do pé direito aqui na coxa esquerda. Pode deixar a mão assim, Anjali Mudra. Isso. E vamos fazer mais uma dobradura lateral. Começando agora pela esquerda. Desliza o braço esquerdo na perna estendida e vem com o braço direito lá por cima da cabeça. Respira. Inala. Exala, agora a gente vai rotacionar o tronco para ele ficar de frente, paralelo com a perna esquerda. Solta a mão, solta o pescoço, solta a cabeça e pode arredondar a coluna. Pode deixar o ombro chegar perto da orelha aqui. Relaxa tudo. Postura de flexão. Dobrar em direção a si mesmo. Voltar para si. Mais 3 respirações.
A próxima inalação, estica o braço como alguém se te puxasse para frente, depois para o alto, sobe, 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 sobe. Exala, vem para o centro, relaxa os braços e de novo pausa. Acessa as sensações depois da postura. Mão em frente ao peito, cai com o tronco um pouquinho para trás e vamos fazer essa mudança de pernas sem o auxílio das mãos. Isso. Relaxa os braços, mão direita sobre a coxa. Inala. Exala, vai deslizando a mão e depois sobe com o braço esquerdo. Dobradura lateral, respira. Na próxima exalação, gira o tronco para a perna esticada. Tenta colocar a palma das mãos no chão, empurrar o bumbum lá para trás, como se fosse a vaca, e depois solta tudo. Solta pescoço, solta cabeça, solta tronco. Respira. Na próxima inalação, estica o braço para frente, para o alto. Exala, reajusta. Inala, exala, solta os braços. Agora a melhor parte, ou uma das melhores, vai se deitando de barriga para cima para o Shavasana ou Yoga Nidra, relaxamento guiado. Aqui, quem tiver em lugar frio, pega uma coberta para se cobrir. Quem puder também, coloca um travesseiro bem fininho na cabeça, sem deixar a cabeça para frente, né? E, se possível, escurece os olhos com um paninho, um travesseirinho de olho, tudo que te deixar mais confortável para tentar ficar o mais imóvel possível. Quem costuma ter dor na lombar, a dica é colocar um rolinho ou uma coberta enrolada embaixo dos joelhos. Dá um conforto bem bom e evita aí qualquer mal-estar. Então, com a palma das mãos viradas para cima, quem quiser correr rapidinho, correr não. Quem quiser pegar seus apetrechinhos de relaxamento, fica à vontade. Isso não é perda de tempo, isso é investimento no seu Shavasana. Isso. E aí a gente vai se deitando, se aconchegando, entrando nessa forminha do relaxamento. Fecha os olhos e vamos fazer um scan corporal nesse início de Shavasana. Sente o dorso dos seus pés e a sola dos pés. Vai subindo com a consciência para a região das panturrilhas. Percebe as panturrilhas no chão, qual que está apertando mais. Tenta fazer aí um delicado movimento de equilíbrio, de pressão. E depois vai subindo pela parte de trás das coxas. Chega nos glúteos, quadris. E de novo, tenta relaxar essa região dos quadris, do bumbum, soltando aí qualquer tensão que você possa ter acumulado durante a prática, ou então no nosso dia, de sentar em cadeira, de tensionar a perna quem dirige muito. Relaxa, respira.
Sobe agora para a região das costas, lombar, meio das costas, até as escápulas. Sente os ombros e vai descendo com a consciência pela extensão dos braços, cotovelos, punhos e dorso das mãos. Leva a sua atenção para a pontinha dos dedos das mãos e a gente vai ficar alguns instantes respirando com a consciência nas nossas digitais dos dedos das mãos. Torna a atenção agora para o dorso das mãos. Sobe novamente pelos braços, chega nos ombros, laterais do pescoço. Relaxa a mandíbula, deixando um espaço entre as arcadas. Relaxa as bochechas. Os olhos, têmporas. E relaxa a testa. Agora, com seu corpo todo alocado na sua consciência, a gente vai respirar como se todo o nosso corpo respirasse. Então, a cada inalação, seu corpo se expande como um balão, e a cada exalação, ele se recolhe alguns milímetros. Então, respira dos pés até a cabeça. Vamos ficar aqui alguns instantes. Om, om. Agora, bem devagarzinho, começa a aprofundar a respiração no seu abdômen, recolhendo das extremidades do seu corpo para o centro do seu ser. Respira com a consciência na barriga,